Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar para vocês como é que está a classificação atualizada. Simbora então? A 22ª rodada vai começar neste sábado, dia 10 de agosto, com Fortaleza recebendo o Criciúma. A partida vai acontecer às 16 horas, pelo horário de Brasília, lá no estádio Castelão, em Fortaleza. Também no sábado, só que às 19 horas, o Cuiabá recebe o Grêmio. A partida vai acontecer lá na Arena Pantanal, lá em Cuiabá. Às 21h30 será a vez do Cruzeiro receber o Atlético Mineiro, grande clássico mineiro aí, que vai ser disputado no estádio do Mineirão. Também teremos clássico no Rio de Janeiro às 21h30, com o Vasco jogando contra o Fluminense. A partida vai ser disputada no estádio Newton Santos ou Engenhão. Não vai ser no Maracanã, e sim lá no estádio Newton Santos, o duelo entre Vasco e Fluminense. E também no sábado às 21h30, o Corinthians vai jogar contra o Red Bull Bragantino. A partida vai acontecer na Neoquímica Arena em São Paulo. Será o primeiro de 3 duelos aí entre o Corinthians e o Bragantino. Por quê? Porque na próxima semana eles também vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A rodada segue no domingo pela manhã. Às 11 horas, o Juventude encara o Botafogo. A partida vai acontecer lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Às 16 horas, o Bahia joga contra o Vitória, mais um clássico aí na rodada, que vai acontecer na Arena Fonte Nova. O Flamengo recebe o Palmeiras. O jogo acontece às 16 horas no Maracanã. Mais uma vez aí o Flamengo enfrentando o Palmeiras, né? Eles que já se enfrentaram nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, voltam a se enfrentar desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Também às 16 horas, o São Paulo recebe o Atlético Goianiense lá no Morumbi, enquanto que às 19 horas a rodada será encerrada com o Internacional encarando a equipe do Atlético Paranaense, partida marcada para o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E agora eu trago para vocês então os resultados da 21ª rodada, que começou no último sábado e que teve aí a vitória do Vitória sobre o Cuiabá pelo placar de 1-0. Já o Vasco empatou em 2-2 com o Red Bull Bragantino, partida que aconteceu em São Januário. O Atlético Goianiense recebeu o líder Botafogo e se deu mal, acabou aí perdendo por 4-1, resultado que também causou aí a demissão do técnico Wagner Mancini. Ainda no sábado, o Criciúma bateu o Atlético Mineiro por 2-1, enquanto que o São Paulo derrotou o Flamengo por 1-0. No domingo, jogando no Maracanã, o Fluminense bateu o Bahia por 1-0, já o Corinthians ficou no 1-1 com o Juventude na Neoquímica Arena, o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Grêmio, 2-0. Já Internacional e Palmeiras empataram em 1-1 lá no estádio Beira-Rio. E a rodada foi encerrada na segunda-feira com o Fortaleza jogando contra o Cruzeiro lá no estádio Kleber Andrade em Cariacica e derrotando a Raposa pelo placar de 2-1. Fortaleza então aí conquistando aí mais uma vitória, a 6ª vitória seguida. Com esses resultados, a classificação ficou assim: o Botafogo aparece na liderança aí com 43 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 40 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos, tem 20 jogos, o Fortaleza já é o terceiro colocado com 39 pontos e também tem um jogo a menos, tem só 20 jogos disputados, o Palmeiras aparece na quarta colocação com 37 pontos, o Cruzeiro é o quinto colocado com 35 pontos e 20 jogos disputados, o Cruzeiro está devendo um jogo na tabela, o São Paulo é o sexto colocado com 35 pontos, mas tem uma vitória a menos que o Cruzeiro, tem 10 vitórias contra 11 da Raposa. O Bahia acabou caindo para a 7ª colocação, 32 pontos. O Atlético Paranaense, o 8º colocado, tem 28 pontos e 2 jogos a menos na tabela. O Atlético Mineiro também tem 28 pontos e também tem 2 jogos a menos, só que ele fica atrás do Furacão por ter uma vitória a menos. O Atlético Mineiro tem 7 vitórias contra 8 do time paranaense. E fechando aí essa primeira metade da tabela, o Bragantino é o 10º colocado, também com 26 pontos e também aí com 2 jogos a menos. Virando a página, o Vasco é o 11º colocado com 24 pontos e 20 jogos, o Vasco está com um jogo a menos. O Criciúma é o 12º colocado com 24 pontos e 19 jogos, 2 jogos a menos. O Criciúma, 13º, 22 pontos e 19 jogos. O Grêmio é o 14º colocado, 21 pontos, também 19 jogos. A 15ª colocação é do Vitória, tem 21 pontos e não está devendo jogo nenhum, tem já os 21 jogos disputados. E o Internacional, 16º lugar com 21 pontos, só que o Inter é o time que menos jogou, tem 16 partidas apenas disputadas aí, o Inter está devendo 5 jogos no campeonato. Abrindo a zona de rebaixamento, o Fluminense é o 17º colocado com 20 pontos, nem mesmo as 4 vitórias seguidas foram capazes ainda de tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, mas o Flu tem um jogo a menos. O Corinthians é o 18º colocado com 20 pontos em 21 jogos, o Cuiabá, 19º colocado, 17 pontos em 19 jogos, e o Atlético Goianiense aí já numa situação bem difícil, bem complicada, 12 pontos em 21 jogos, situação aí complicada do Dragão.
Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!